Fala, investidor. O desespero tomou conta do mercado e as cotas do Gari 11 caíram por causa do Grupo Pão de Açúcar? Será que seus dividendos de 8 centavos por cota corre perigo ou abriu uma chance única de comprar na bolsa? Vamos abrir os números e entender o que está acontecendo. E para não perder nenhum detalhe, se inscreve no canal para não perder nenhuma análise. Bora para os fatos. Olhando aqui minha carteira do canal, podemos ver que eu tenho já o Gari 11 e fiz uma compra de 6 cotas. Fiz uma pequena entrada e vamos ver como no decorrer do ano, conforme a gente for aportando, como vai ser o rendimento dele na minha carteira. Então vamos olhar o que tem de risco no Gari 11 que poucos investidores ou poucas pessoas ainda conhecem. Vamos olhar aqui o Gari 11 e ver que a cotação do Gari 11 nos últimos meses ele veio caindo e já vai tendo uma queda de 4,8%. Por que essa queda? Será que tem um motivo por trás e ninguém conhece? Poucos conhecem? Então vamos olhar como é o portfólio do Gari 11 e ver o que a gestora dele, a Guardiã Real Estate, enviou no comunicado sobre o Pão de Açúcar, que é uma das empresas que é um dos inquilinos do Gari 11 que está em recuperação extrajudicial. Então vamos olhar o que esse inquilino e qual a porcentagem que oferece de risco para o Gari 11. Então vamos ver o seu portfólio. Passando pelas informações do Gari 11, já podemos ver que ele é um segmento híbrido. Ele tem uma taxa de administração de 0,94% a 1%, no caso. Tem um número de cotistas de 496,348 mil cotistas e o valor patrimonial por cota de 9,44 e vem pagando um rendimento de 0,8 centavos por cota. Valor patrimonial de 2,73 bilhões, sua vacância hoje está zero, então o inquilino que está em recuperação extrajudicial ainda não tem impacto nenhum na sua receita. Podemos ver que está em vacância zero. Vamos ver logo abaixo como é o portfólio do Gari 11. Logo em seguida, conseguimos ver o dividendo que ele vem pagando aos seus cotistas, um pouco mais de 8 centavos por cota. Todo mês ele vem pagando aqui, como a gente pode ver as suas datas com e as suas datas de pagamento. Então, ainda até agora não tem impacto nenhum para ele, mas vamos ver o que a gestora dele trouxe no comunicado. Vamos olhar aqui sobre a Guardiã Real Estate, que é a gestora do Gari 11. A Guardiã Real Estate é um fundo imobiliário com estratégia híbrida focada em aquisição de ativos logísticos de renda urbana, varejo essencial, ou seja, os seus inquilinos é mais voltado ao varejo, como o Pão de Açúcar, o Carrefour, as lojas Mateus, são grandes varejistas. A classificação dele, ou seja, ele é um fundo de tijolo e ele foi estruturado em 2020. Passou por um reposicionamento estratégico ao longo de sua trajetória, deixando de atuar exclusivamente no segmento logístico, que antes ele tinha o seu ticket de GALG 11, ou seja, alguns conheceu esse fundo com o nome de GALG 11, depois ele mudou para Gari 11. Ele se tornou um veículo de diversificação de ativos imobiliários geradores de renda. E logo abaixo podemos ver os seus inquilinos, como a gente já citou, é o Pão de Açúcar em São Paulo, Grupo Mateus, é o Atacadão em Cuiabá, Tijucal, Mato Grosso, Atacadão em Campo Grande, no aeroporto de Mato Grosso do Sul. Então, aqui no portfólio, já podemos ver como esse fundo é bem diversificado, tanto em inquilino como em estados. Por isso, eu gosto tanto do Gari 11. Então, podemos ver que em São Paulo, ele tem 14 inquilinos, na Bahia 4, no Rio Grande do Sul 2, Paraíba, Alagoas. E podemos ver, esses são os estados onde o Gari 11 tem inquilinos, ou seja, onde tem lojas, onde tem seus galpões alugados, de onde vem a receita do Gari 11. Já um pouco abaixo, a gente tem a lista dos seus inquilinos, como a gente já tinha mencionado, o Pão de Açúcar. Podemos ver que o Pão de Açúcar tem várias lojas em vários locais da grande capital São Paulo, né? Um pouco mais abaixo, estamos vendo
Mateus, em Maceió, a loja Carrefour. Então, é um fundo bem diversificado, com vários inquilinos de grande relevância. São inquilinos como, por exemplo, o Mercado Livre, o Pão de Açúcar, Carrefour, Grupo Mateus. Então, são grandes inquilinos e dificilmente esses inquilinos vão quebrar. Então, vamos ao fato relevante que a Guardiã trouxe para seus acionistas, para os seus investidores do GARI 11. Já que podemos ver o comunicado que ela trouxe ao mercado, dia 11/3, já foi uns meses atrás, ela trouxe o comunicado e vamos ler aqui um pouco desse comunicado. Não dá para a gente ler tudo, é um pouco extenso, mas vamos aos pontos principais. Conforme o fato relevante divulgado pela GPA, ou seja, o Grupo Pão de Açúcar, referido, o processo está restritamente às dívidas financeiras não operacionais e não envolve compromissos operacionais correntes da companhia, tais como pagamentos a fornecedores, salários, aluguéis, que segue sendo realizado normalmente. Ou seja, tudo que é operacional, essa recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar não está afetando a sua operação. Ou seja, nesse contexto, reforçando que aluguéis devido pela companhia ao GARI 11 vêm sendo pagos normalmente, sem qualquer inadimplência. Além disso, as operações dos imóveis locados permanecem inalteradas, em linha com as informações públicas divulgadas pela empresa. E logo abaixo, o GARI 11 informa também que ele vem mantendo monitoramento constante sobre a evolução do tema e seus eventuais desdobramentos. Ou seja, mesmo o GARI 11, sabendo que a recuperação extrajudicial do Pão de Açúcar não afeta a sua operação, mesmo assim ele monitora de perto para ver como vai ficar seu recebimento de aluguéis. Voltando para aqui o GARI 11, olhando para seu histórico de pagamento, em um mês, o último mês passado, ele pagou 0,99%, quase 1% ao mês. Um dividend yield nos últimos 3 meses, ele pagou 2,97%, nos últimos 6 meses de 5,94% e em 12 meses pagou 11,87%, pagando R$1 por cota em 12 meses. O que essa recuperação extrajudicial está afetando hoje? Hoje está afetando os seus credores, ou seja, suas instituições financeiras, como bancos, entre outros. Mas a sua operação propriamente dita não está sendo afetada, como a gente viu os últimos pagamentos de dividendo do GARI 11, que vem se mantendo a um pouco mais de 8 centavos por cota, e sua gestora, também, em fato relevante, divulga que, até o momento, não tem com que se preocupar, porque o que está afetando hoje a sua recuperação extrajudicial são só as instituições financeiras. A parte de aluguéis, salário, seus fornecedores, continua sendo pago normalmente, porque também ele precisa que a sua operação continue funcionando, porque se a operação parar, ele para. Como ele vai sair da sua recuperação extrajudicial se um supermercado fechar, 2 lojas, 3 lojas, como ele vai ter lucro para que venha pagar as suas instituições financeiras? Então, um ponto importante para o próprio Grupo Pão de Açúcar é permanecer sua operação funcionando. O GARI 11 vem com o seu PVP de 89, ou seja, 11% abaixo do seu preço justo que ele vale no papel. Uma cotação de 8,38 e, como a gente já viu, 11,87% em 12 meses. Mesmo com a queda que ele está tendo nos últimos meses, ao longo de 12 meses ele vem se valorizando 5,94%. Ou seja, quem comprou o fundo nessa região, o seu dividendo não é apenas 11%. Seu dividendo está acima desse valor porque você tem um dividend yield de um poste mais alto do que quem comprou nessa região de preço. Se você tem dúvidas sobre o que é dividend yield de um poste, deixa nos comentários do vídeo que eu posso estar trazendo e explicando melhor
em outro vídeo. Então, se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, é como eu faço minhas análises para decidir se determinado ativo cabe na minha carteira de investimento. Então, na minha visão, o risco do GARI 11 hoje não é calote, mas sim a mudança de estratégia da gestão, que começou a comprar prédios corporativos de escritórios, saindo um pouco da sua segurança pura do supermercado, e podemos monitorar como vai ser os próximos balanços do GARI 11. Hoje ele começou a fazer compras em imóveis físicos com uma margem de desconto atrativa em relação ao valor real. Para mim, esse fundo continua sendo atrativo, e para você, esse fundo continua sendo atrativo, oportunidade de entrada, ou você vê um risco depois dessa análise de calote do Pão de Açúcar? Como podemos ver, o Pão de Açúcar é um dos maiores inquilinos do GARI 11. Então, hoje ele tem aproximadamente 14% de exposição ao Pão de Açúcar. Então, se o Pão de Açúcar chegar a ter calote, mesmo depois do comunicado do GARI 11, informando que não tem calote do Pão de Açúcar, caso isso acontecer em uma porcentagem pequena desse risco, ele vai cair o rendimento de 14% nos preços atuais do seu rendimento hoje. Ou seja, ele iria parar de pagar, na pior das hipóteses, um pouco mais de 8 centavos por cota e ia ficar um pouco mais de 7 centavos por cota, tirando 14%, que é a receita hoje do Pão de Açúcar. Hoje ele pagando em média de 1% ao mês, ele iria ficar pagando aproximadamente 0,85% ao mês. Então, na minha análise, esse PVP do GARI 11, esse dividend yield e essa cotação atual, para mim, ainda continua sendo atrativa. Lembrando que não é recomendação de ou venda de nenhum ativo. E você, investidor, acha que o GARI 11 é oportunidade ou armadilha? Comenta aqui abaixo a sua opinião, se inscreve no canal e clica no sino de notificação para não perder nenhum vídeo do canal.